Então é isso aí, pessoal. Continuando aí com a Lei 8.112 de 90, nós estamos falando aí de processo disciplinar. Então, ó, o próximo passo, depois da instrução, vamos colocar aqui o próximo passo. Depois da instrução, o passo seguinte aqui, ó, vamos chamar de item 2.2, é o que nós chamamos de defesa, que nesse caso é a defesa por escrito. Ok? Defesa por escrito. Aí, olha só, a defesa por escrito, ó, ela tem um prazo. Qual seria o prazo de defesa por escrito? Qual seria o prazo de defesa? Então, vamos colocar aqui, ó. Lembrando-se que a defesa por escrito, ela necessita do quê? Acompanha comigo aqui, ó. No momento de garantir ao servidor o direito de se defender por escrito, a comissão expede um mandado de indiciação. Isso quer dizer o quê? Que o nosso amigo servidor, que até então era chamado de acusado, passou agora a ser chamado de quê? Indiciado. O mandado de indiciação, ele tem que tipificar a infração cometida pelo servidor. Então, o mandado de indiciação, ele tem que tipificar a infração cometida pelo servidor. Beleza? Qual foi o artigo? Ah, foi o artigo 117, foi o artigo 116 e por aí afora. Além de tipificar a infração cometida pelo servidor, o mandado de indiciação tem que definir qual é o prazo para defesa. Qual é o prazo para defesa? Quanto tempo o servidor terá para se defender por escrito? Então, tudo isso tem que estar bem claro na indiciação. E aí, o prazo para defesa, em regra, é de quantos dias? 10 dias. Então, esse seria o prazo que o servidor tem para se defender em regra. Então, uma vez indiciado, o servidor, então, teria um prazo de 10 dias para que ele pudesse apresentar a defesa por escrito. Porém, esse prazo de defesa, ele pode ser alterado, ó. Ele pode passar para 15 dias ou ele pode passar para 20 dias. Então, a regra estabelece que o prazo para apresentar a defesa é de 10 dias. Mas por que o prazo de defesa pode ser de 15 ou pode ser de 20 dias? Isso acontece quando? Vejamos o seguinte. Um servidor, situação hipotética, ele está afastado preventivamente e ele foi indiciado. E no momento da indiciação, a comissão processante não conseguiu um contato direto com o servidor para indiciá-lo. E aí então o servidor está em local incerto ou não sabido. Estando o servidor em local incerto ou não sabido, a comissão então terá que publicar a indiciação em edital. Falando em edital, é jornal diário de grande circulação e diário o quê? Oficial. Aí o prazo de defesa passa a ser o quê? De 15 dias. Então, ó, os 15 dias é para o servidor que está em local incerto ou não sabido. Então, os 15 dias, ó, é se a indiciação for feita o quê? Por edital. Se ela for feita por edital, então ela será publicada em jornal diário de grande circulação, e também no diário o quê? Oficial. E aí então nós vamos fazer o quê? Nesse caso, nós vamos então contar os 15 dias a partir da última publicação. Da última publicação nós vamos contar então o prazo o quê? De 15 dias. Beleza? Beleza. E quando é que o prazo de defesa se torna em 20 dias? Torna 20 dias. Ó, 20 dias, aqui seria se eu tivesse 2 ou mais indiciados. Então, ó,
mais de um indiciado. Ou seja, 2 ou mais indiciados no mesmo processo, o prazo será comum para ambos. E qual é o prazo? 20 dias. Então você fica ligado aí, ó. A regra diz que o prazo para defesa, quando o servidor é indiciado, é de 10 dias. Mas o prazo pode virar 15 ou pode virar o quê? 20 dias. 15 dias se a indiciação for feita por edital. 20 dias se eu tiver mais de um indiciado. Ok? Mas, olha essa observação aqui, ó. A lei diz, ó, que o prazo para defesa, ó, ele pode ser contado o quê? Em dobro. Então, o prazo para defesa pode ser contado em dobro. Quando que o prazo para defesa pode ser contado em dobro? O prazo de defesa pode ser contado em dobro quando as circunstâncias o quê? Exigirem. Então, em todos os casos de defesa, o prazo pode ser contado em dobro se as circunstâncias o quê? Exigirem. Legal? Legal. Professor, mas se o cara não se defender no prazo legal, hein? Ó, se não for apresentada a defesa, que a administração vai ter que fazer aqui, ó? Aí a administração vai ter que designar uma pessoa para defender o servidor, que é o chamado servidor ou defensor dativo. Servidor dativo, também conhecido como defensor dativo, que é exatamente o colega de trabalho que tem o mesmo cargo ou escolaridade igual ou superior ao acusado, mas é para o acusado que não apresentar defesa o quê? No prazo legal. Então, não apresentada defesa no prazo legal, seja se ela foi por edital, seja se ela foi entregue ao indiciado, né? Ou seja, entregue ao indiciado 10 dias, por edital 15 dias. Ou mesmo nos casos em que eu tiver mais de um indiciado, então se um deles não apresentar defesa, então o que a administração vai ter que fazer? Ela vai ter então que determinar a presença de um servidor dativo. O servidor dativo é aquele servidor que tem o mesmo cargo, ou escolaridade igual ou superior ao acusado. E aí então ele vai apresentar a defesa, defendendo exatamente o servidor, não mais acusado, agora sim o quê? Indiciado. Muito bem. Então, a defesa tem que ser apresentada. É obrigatório a presença de um advogado? Não. Não é obrigatório a presença de um advogado. O servidor pode fazer sua autodefesa. Ah, então o servidor pode fazer sua autodefesa? Pode. Não é necessária a presença de um advogado. Eu mesmo posso fazer minha autodefesa. Muito bem. Feita a defesa, agora vamos colocar aqui, ó, a terceira fase, digamos assim, a terceira etapa do inquérito administrativo. Porque já instruímos, já temos a defesa, agora vamos então ter que concluir o relatório, para que a comissão então possa encaminhar o relatório junto com o processo para a autoridade competente fazer o julgamento. Porque a comissão tem que concluir o trabalho dela. E o trabalho da comissão é concluído aqui, ó, com o relatório final. O relatório final da comissão, ó, terminaria aqui então a fase de inquérito administrativo. E aí esse relatório, ele tem que ser um relatório muito detalhado. Então ele é um relatório que minucioso, detalhado. Porque tudo que a comissão faz, a comissão então, ó, né, ela coloca o quê? Tudo que ela faz, ela coloca registro em ata. Então a comissão vai ter que detalhar todo o relatório em ata para que ela possa então desempenhar o trabalho dela.
Muito bem, o relatório então ele tem que ser minucioso. Se ele é minucioso, então ele vai vir, ó, com um resumo, das principais partes. Ok? Então o relatório é minucioso, ó, com um resumo das principais partes. Além disso, o relatório, além de ser minucioso, com o resumo das principais partes, o relatório, ele também, ó, ele vai ser um relatório conclusivo. Minucioso, com resumo das principais partes, conclusivo. E aí, na conclusão, vamos observar os atenuantes e os agravantes. É aí então onde a comissão, né, ela observa os princípios de razoabilidade e proporcionalidade. Que beleza! Então, ó, o relatório, além de ser minucioso, ele vem com resumo das principais partes, ele é conclusivo, se atentando a atenuantes e o quê? Agravantes. Beleza. Esse relatório da comissão, ele é uma peça fundamental. Por quê? É com base no relatório da comissão, então, que a autoridade irá fazer o julgamento do processo. Então, nós já temos aí, ó, né, todo o inquérito concluído. Lembrando-se que o inquérito, ó, olha comigo aqui em cima, ó, lembrando-se que o inquérito deve ser concluído nos casos de sindicância em 30 dias, podendo prorrogar por mais 30 se as circunstâncias do que exigirem. Nos casos de PAD, 60 dias, podendo prorrogar por mais 60 se as circunstâncias o que exigirem. Concluímos então o nosso inquérito administrativo. Não custa nada lembrar que tudo isso aqui, ó, que é o inquérito administrativo, quem foi mesmo que conduziu, hein? Foi a comissão processante. O presidente e os membros, que haviam sido designados pela autoridade o quê? Competente. Aí, então, agora a comissão vai encaminhar o relatório final, junto com um processo, para que a autoridade possa julgar o processo disciplinar. E aí nós, então, chegamos na terceira fase do processo disciplinar, que é a fase do julgamento. Então, vamos lá, então, para a fase do julgamento. Acompanha comigo aqui, ó. Vamos tirar aqui o inquérito. Ó. E vamos colocar aqui o número 3, julgamento. O julgamento do processo é feito por quem? Quem julga é exatamente a autoridade competente. E ela tem um prazo de quantos dias para julgar esse processo? Ela tem que julgar o processo num prazo de 20 dias. O descumprimento desse prazo, ó, não causa nulidade ao processo. Mas o que acontece então? Se ele não for julgado em 20 dias, daqui a pouco eu chego lá. Daqui a pouquinho eu chego lá. O que a autoridade vai julgar? Ó, a autoridade, ao julgar o processo, se for uma sindicância, se um instrumento apuratório é uma sindicância, o que pode ocorrer de uma sindicância? Qual seria então o resultado de uma sindicância? Da sindicância pode resultar o arquivamento. Instauramos a sindicância, mas não conseguimos comprovar a infração. Não conseguimos comprovar que há infração. Então, arquiva-se. Da sindicância pode resultar penalidades. Qual penalidades podem resultar da sindicância, professor? Aqui nós já comentamos, mas vamos colocar de novo.
da sindicância pode resultar apenas que punições? Advertência por escrito e suspensão menor ou igual a 30 dias. São as únicas punições que podem resultar da sindicância. Advertência por escrito, suspensão menor ou igual a 30 dias. E se porventura a pena a ser aplicada for maior do que essas aí? Então, da sindicância pode resultar a abertura do quê? Do processo administrativo disciplinar. Muita gente tem dúvida nisso. Para instaurar um PAD, é obrigatório primeiro instaurar a sindicância? Não. A resposta é não. Mas da sindicância pode resultar o PAD. E quando é, professor, que eu posso instaurar um PAD direto? Que eu não preciso instaurar uma sindicância? Quando isso acontece? Se, porventura, a infração cometida pelo servidor tiver como pena prevista uma suspensão maior que 30 dias, demissão, destituição do cargo em comissão ou função de confiança e cassação da aposentadoria ou disponibilidade, nesses casos eu posso, ao invés de instaurar a sindicância, instaurar o PAD direto. Não só posso, como devo, segundo o artigo 146. Então, nos casos em que a infração, cometida pelo servidor tiver como pena prevista suspensão maior que 30 dias, demissão, destituição do cargo de comissão ou função de confiança, cassação da aposentadoria ou disponibilidade, a autoridade então já pode instaurar o PAD o quê? Diretão. Tá joia? Então, não é necessário a instauração da sindicância como instrumento, digamos, do PAD. Eu posso instaurar o PAD direto. Agora, se a autoridade estiver julgando e for um PAD, o que pode resultar do PAD? Vamos colocar aqui. O que pode resultar do PAD? Do PAD pode resultar arquivamento? Pode. Agora, do PAD também, pode resultar qualquer penalidade. Por que qualquer penalidade? Quando nós instauramos o processo, a priori, a pena prevista era de demissão. Porém, durante as investigações, constatou-se que a pena prevista não dá demissão, mas daria apenas uma advertência por escrito. Então, eu poderia aplicar a penalidade de advertência utilizando o PAD. Aqui seria mais ou menos assim, quem pode mais poderia o quê? Menos. O que eu não posso é o contrário. Eu não posso, por exemplo, suspender uma pessoa com mais de 30 dias utilizando a sindicância. Mas eu posso suspender um servidor 10 dias utilizando o PAD como instrumento o quê? Apuratório. Ok? Ok. Só que existe um outro modelo de PAD, um outro tipo de PAD, que não é o que está aqui no quadro. Existe um outro tipo de PAD, que é o chamado PAD de rito sumário. E o que é o PAD de rito sumário? Quando é que se adota o PAD de rito sumário? Nós vamos colocar isso como se fosse uma observação. Então, estamos falando de processo disciplinar, já falamos então das fases do processo. E vamos então colocar aqui o PAD de rito sumário. Deixa eu apagar aqui o quadro, para que nós possamos então falar do PAD de rito sumário. Então vamos colocar ele aqui, Não existe sindicância de rito sumário, tá? Rito sumário só existe no caso do PAD. Aí, por que chama rito sumário? Porque ele é mais rápido. E quando é que se adota o PAD de rito sumário? Vamos primeiro aqui fazer uma explicação do caso que vai originar o PAD de rito sumário, que é o caso que envolve a acumulação de cargos ou empregos públicos. A
acumulação de cargos ou empregos públicos, em regra, ela é o quê? Ilícita. Em regra, ela é ilícita, não pode. Então, ó, é ilícita a acumulação de cargos ou empregos públicos. Em regra, existe as exceções, ó. Ela se torna lícita se existir a compatibilidade, o quê? De horário. Mas para quais casos? Professor com professor, professor com técnico científico, ou até mesmo os casos de professor com magistratura, tal qual o artigo 98 da Constituição determina. Nós temos ainda aqui, ó, os 2 cargos privativos da área de saúde. Fora esses casos, a acumulação ela é ilícita. Quando se constata a acumulação ilícita, qual o procedimento adotado? A administração, o que ela faz? Ela comunica ao servidor. Ela comunica ao servidor a acumulação ilícita de cargos públicos, aguardando do servidor a boa-fé dele. O que significa a boa-fé? A boa-fé aqui está constatada se o servidor ele pedir a exoneração. Então seria exoneração a pedido. Pedir exoneração, constatamos a boa-fé. A não ação do servidor, nesse sentido, configura a má-fé do servidor, aonde então a administração deve instaurar o PAD de rito sumário. Se bem que o servidor pode até, durante o rito sumário, fazer uso da sua ampla defesa. Ele até poderia fazer uso da ampla defesa durante o rito sumário. O rito sumário é um rito mais rápido. E aí, então, ó, o inquérito administrativo aqui, ó, porque aqui tem instauração? Tem. A única diferença aqui, ó, que a instauração tem apenas 2 membros, que é o presidente e um membro. Diferente dos outros casos. No rito sumário, tem inquérito administrativo? Tem. Só que é o inquérito que é mais rápido. Ó. É 30 dias, podendo prorrogar por mais 15 dias. Daí o nome rito que? Sumário. No rito sumário, tem relatório? Tem. Tem relatório, tem defesa e também, para fechar, tem um julgamento. E é exatamente na defesa, ó, que acontece neste período aqui, ó, que a pessoa também pode, mais uma vez, agir de boa-fé e sair de um dos cargos. Então, o PAD de rito sumário, ele é aplicado, primeiro caso, no caso de acumulação ilícita de cargos ou empregos públicos. Então, anota aí, ó. São 3 situações onde a lei admite a aplicação do PAD de rito sumário. Primeiro caso, a acumulação ilícita de cargos ou empregos públicos, que é o caso que nós colocamos aqui no quadro. Segundo caso, inassiduidade habitual. A inassiduidade habitual está configurada ao servidor que falta ao trabalho por um período superior a 60 dias, né, durante 12 meses de maneira interpolada, ou seja, intercalada. Então, faltou 60 dias de maneira intercalada durante 12 meses, isso configura inassiduidade habitual. O abandono do cargo, que é um outro caso que pode se aplicar ao rito sumário, é quando o servidor ele falta 30 dias consecutivos. Então, 30 dias consecutivos configura o abandono do cargo. Abandono do cargo, inassiduidade habitual, acumulação ilícita, são 3 casos que a lei prevê a demissão. E uma vez o servidor, nesses casos, cometendo essa infração,
O instrumento apuratório que nós vamos usar é o PAD de rito o quê? Sumário. E podemos então dizer que o PAD de rito sumário é adotado para aplicar penas de demissão. E ele é instaurado e o inquérito deve ser concluído em 30 dias, podendo prorrogar por mais 15 quando as circunstâncias o quê? Exigirem. Ok? Ok. Professor, beleza. Essa parte aí eu tô... Beleza, já entendi. Processo disciplinar, instrumento de apuração, processo se divide em 3 fases: instauração, inquérito administrativo e julgamento. Bacana. A sindicância tem um prazo para ser concluída em 30 dias, podendo prorrogar por mais 30. O PAD 60, podendo prorrogar por mais 60. Já o rito sumário, 30, podendo prorrogar por mais o quê? 15. É isso mesmo? É isso mesmo. Mas e aí, professor? Eu quero saber o seguinte, né? Uma vez aplicada a pena, quanto tempo essa pena fica registrada? Quanto tempo é o prazo de prescrição dessa pena? Né? E eu quero saber também o seguinte, professor. Vem cá, a instauração do processo, o que acontece com o prazo de prescrição? É o que nós vamos começar a estudar a partir de agora. Então, olha só, a partir de agora, nós vamos começar a estudar esses prazos aí. Os prazos prescricionais, bem como também os prazos para cancelamento da penalidade. Ok? Ok. Mas não custa nada lembrar, hein? Processo disciplinar pode ser revisto a qualquer tempo, a pedido do servidor ou de ofício. Isso quando tivermos fatos o quê? Novos. Fatos que não haviam sido o quê? Apurados. E aí, a quem cabe o ônus da prova? Ao requerente. O servidor foi punido. Ele pode pedir a revisão do processo? Pode. Mas para isso temos que ter fatos o quê? Novos. O servidor foi punido. Ele pode pedir a revisão do processo a qualquer tempo. Mas desde que haja fatos o quê? Novos. E da revisão não pode ocorrer o agravamento da pena. Ela pode ser mantida. Então a administração pode rever o processo? Pode. Se ela perceber que a pena aplicada foi inadequada, se ela perceber que a pena aplicada não consiste, né, naquilo que a lei determina, o processo pode ser revisto. E aí, se for o servidor que pedir, a quem cabe o ônus da prova? Ao requerente. Prazos prescricionais, prazo para cancelamento do registro, tudo isso aí será assunto abordado no nosso próximo encontro. Valeu? Forte abraço a todos, fiquem com Deus, tchau, tchau.